Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus e da Igreja, Nossa Senhora das Dores, coroada quero que sejas por nós filhos e por estas flores. Vem, ó Maria, nos ensinar a termos paciência em nossas dores. Santa Mãe querida, vencer a ternura de nossa amargura. Nossa Senhora das Dores, do Filho de Deus. Nossa Senhora das Dores, dos filhos que Jesus te deu. Nossa Senhora das Dores, do Filho de Deus. Nossa Senhora das Dores, dos filhos que Jesus te deu. Quero te amar e te consolar por todas as dores que tens. Peço perdão pelos pecadores e por meus pecados também. Quero te amar e te consolar por todas as dores que tens. Peço perdão pelos pecadores e por meus pecados também. Nossa Senhora das Dores, do Filho de Deus. Nossa Senhora das Dores, dos filhos que Jesus te deu. Nossa Senhora das Dores, do Filho de Deus. Nossa Senhora das Dores, dos filhos que Jesus te deu. Nossa Senhora das Dores, do Filho de Deus. Nossa Senhora das Dores, dos filhos que Jesus te deu. Agora que vocês já aprenderam, vamos cantar mais uma vez para nossa mãe, a Senhora da Piedade das Dores de Castel Pedroso. Nossa de Deus e da Igreja, Nossa Senhora das Dores, coroada quero que sejas por nós filhos e por essas flores. Vem, ó Maria, nos ensinar a termos paciência em nossas dores. Santa Mãe querida, vencer a doçura de nossa amargura. Nossa Senhora das Dores, do Filho de Deus. Nossa Senhora das Dores, dos filhos que Jesus te deu. Nossa Senhora das Dores, do Filho de Deus. Nossa Senhora das Dores, dos filhos que Jesus te deu. Quero te amar e te consolar por todas as dores que tens. Peço perdão pelos pecadores e por meus pecados também. Quero te amar e te consolar por todas as dores que tens. Peço perdão pelos pecadores e por meus pecados também. Nossa Senhora das Dores, do Filho de Deus. Nossa Senhora das Dores, dos filhos que Jesus te deu.
Nossa Senhora das Dores, do Filho de Deus. Nossa Senhora das Dores, dos filhos que Jesus te deu. Nossa Senhora das Dores, do Filho de Deus. Nossa Senhora... Viva a Senhora das Dores de Castel Petroso! Viva as videntes Fabiana e Severina! Viva os videntes Carlos e seu filho Augusto Acaderne! Podem sentar um instantinho. Deixa eu aumentar o volume aqui. Ótimo. Muito bem. Castel Petroso, uma aparição maravilhosa de Nossa Senhora, que eu sinceramente estou apaixonado por ela. Apaixonado. Como eu falei no princípio, eu não conhecia essa aparição até maio agora, quando Nossa Senhora, numa aparição aqui, mandou que eu fizesse, o filme de Castel Petroso. Eu perguntei, como vocês viram no filme, o que era isso, e Nossa Senhora me disse que era um lugar de uma aparição dela, que ela queria que eu tirasse do esquecimento, do escondimento, e trouxesse ao conhecimento de todos. Como vocês viram lá na Itália, ela é, pelo menos ali na região de Molise, ela é muito conhecida, e é muito amada. No resto da Itália, acho que já nem tanto, porque a minha amiga Renata Bompiani, a família dela é italiana, veio da Itália para o Brasil, ela me falou que não conhecia, e mesmo morando lá na França e tendo muitos amigos, ela mora em Mônaco, que é ali na divisinha ali com a Itália, ela tem muitos amigos italianos, aliás, eu também tenho, e nenhum deles nunca me falou de Castel Petroso. Aliás, eu perguntei para eles, vocês conhecem, Castel Petroso, Voi conoscete Castel Petroso? E eles disseram, não, eu não conosco, nunca ouvi falar, então nunca ascoltato parlare di questo luogo, então não conhecem. E aqui no Brasil, então, é totalmente desconhecida. Mas lá na região da Molise, é muito conhecida. Os italianos amam muito essa aparição. E como vocês viram, caminham até 400 quilômetros. Já vi casos ali, relatos de gente que anda até mais do que isso. Tem gente que sai de Roma e desce toda a bota ali da Itália, e para chegar em Castel Petroso. Anda às vezes meses para chegar lá. E esse exemplo dos italianos é a coisa mais linda, Aliás, assim, eu sou apaixonado, io sono appassionato per italiani, Por isso que eu quis estudar a língua italiana, porque eu quero ser como eles, Eu amo aquela gente, eu amo o jeito deles acreditarem em Nossa Senhora, o jeito deles rezarem, o jeito deles serem, o jeito deles viverem, até as comidas deles, São as que eu mais gosto, a pasta, Minha pasta rica, que ficou famosa, que é inspirada em quem? Na Itália, Então, eu amo, aquele povo ali, porque eles têm um amor por Nossa Senhora, que se fosse fogo, meu Deus do céu, se fosse fogo natural, já tinha derretido o mundo. Eu fiquei impressionado esses dias, quando falei aqui no começo, eu estava assistindo uma palestra da Miriana, a vidente de Medjugorje, que foi convidada para ir na Itália, reservaram um estádio enorme para ela. Eu olhei assim, por alto tinha umas 100 mil pessoas, e tinha gente dizendo lá que teve gente que ficou do lado de fora, na rua, não conseguiu entrar de tão lotado.
Diferente daqui do Brasil, onde as pessoas escutam: ah, tem uma aparição de Nossa Senhora, tem um vidente de Nossa Senhora lá em Jacareí. E eu com isso? Não acredito nisso. Não quero nem acreditar, não quero nem saber o que Nossa Senhora fala, não quero nem saber o que esse moço tem a dizer. Não me interessa. Lá tem festa? Não, então não vou. Lá tem dinheiro? Vai dar dinheiro para mim? Não, não vou. Lá tem mulher bonita para eu pegar? Não, não tem. Ah, então não vou. Entendeu? Não quero saber disso para nada. Lá na Itália não é assim. Lá, la veggente miriana, né, estará aqui, tal dia. Todo mundo vai. Todo mundo vai. E até o Marcos de Paula ficou impressionado. Ele estava assistindo comigo enquanto eu estava gravando esse filme aí, né? E ele ficou impressionado ao ver as pessoas assim, ó, ajoelhadas, escutando a palestra da Miriana. A Miriana não estava rezando rosário, nem era a hora da aparição. Ela estava explicando as mesmas coisas que eu sempre explico aqui. O que Nossa Senhora pede: 3 horas de oração por dia, rosário todo dia, jejum, pão e água, quarta e sexta-feira. O trivial das mensagens de Nossa Senhora. E as pessoas estavam ouvindo de joelhos a Miriana falar, com as mãos postas e os olhos fechados. Parecia que elas estavam ouvindo, sabe, a palestra mais maravilhosa, as coisas mais deliciosas. Parecia até que elas iam levitar do chão. Foi ou não foi, Marcos de Paula? Ele ficou de boca aberta quando eu estava lá assistindo. Eu até quero conseguir essa palestra, né, para eu até traduzir ela. Vai dar um trabalhão, mas eu vou fazer, né, e vou divulgar aqui, porque o mundo não só precisa ouvir o que Nossa Senhora fala através da Miriana, né, mas também o mundo precisa ver o exemplo do povo italiano. Eles têm assim, não é nem mais assim respeito pela Miriana, pela vidente. É tipo assim uma veneração, sabe, por ela. Eles olham para ela assim, como assim um ser, né, raro, especial, um ser até meio assim celeste, que está ali, é como se fosse a própria Nossa Senhora que estivesse ali falando para eles, não só a vidente. Por isso que ele estava assim, ouvindo de joelhos, com as mãos postas, os olhos fechados, num respeito, num amor que eu nunca vi em toda a minha vida, em lugar nenhum, né? E aqui no Brasil, como é que é? O vidente está falando, as pessoas estão andando, conversando, dormindo, comendo, né? Indo para a Fonte São José, indo para cima de Morro da Cruz, indo saracutear por aí, que não é hora de fazer isso. Se o vidente está falando, dando uma palestra, fazendo um cenáculo, rezando, qual é a minha obrigação? Prestar atenção e ter respeito pelo que ele está fazendo. Isso é educação, respeito e fé, né? E lá na Itália não é assim. Lá o respeito que eles têm pelos videntes de Nossa Senhora, Nossa Senhora, uma coisa linda. E depois tinha num outro vídeo, eles saindo da palestra, a palestra terminou, eles saindo e eles falando, né, o que eles tinham sentido, o que eles tinham achado da palestra da Miriana. Só coisas lindas. As pessoas falando, eu quero jejuar a pão e água quarta e sexta-feira, como a Miriana falou que Nossa Senhora pede. Eu quero rezar o rosário, eu quero rezar 3 horas por dia, como Nossa Senhora pede. Eu quero mudar de vida, eu quero me converter, eu quero fazer tudo que Nossa Senhora pede. Eu estou disposto a fazer tudo que Nossa Senhora pede. E todos eles falando, palestra da vidente Miriana, maravilhosa. Momentos de céu. O Padre Oso foi dar uma palestra também na Itália. Ele tinha até dificuldade de falar, porque ele falava uma frase, o povo assim aplaudia, né, tudo que ele falava, e assim as pessoas olhavam assim para ele, para aquele homem que foi preso, ficou 1 ano e meio preso na cadeia comunista, né, da Iugoslávia, torturaram ele lá, bateram um dia tanto nele que pensaram até, os outros presos pensaram, esse não volta vivo não. E por que ele fez isso?
por defender as aparições de Nossa Senhora para Miriana e os outros 5. As pessoas olham para aquele homem falando das mensagens de Nossa Senhora, né? Com respeito, com amor, uma coisa extraordinária, né? E é por isso que a Itália, né? Não adianta, né? Ela é a bela Itália, né? Ela é essa luz para o mundo, ela é essa terra que gerou tantos e tantos santos, que deu tantos e tantos santos para o mundo, né? Para a igreja. E é também, né? Uma das terras que mais tem aparições de Nossa Senhora. É prediletíssima della Madonna, né? E essa aparição de Castelpetroso é muito linda. Nossa Senhora não disse uma palavra ali naquela aparição, porque ela mesma foi a mensagem, a sua dor foi a mensagem, as suas dores. E aquele povo italiano ama tanto Nossa Senhora, tem um coração tão bom, tão cheio de amor por ela, que nem precisou Nossa Senhora dar mensagem. Bastou ela estar ali com o seu filho, dolorosa, que eles já entenderam tudo o que ela queria. Conversão, oração, mudança de vida, amar a Deus, amar a ela. Pronto. E eles já foram todos atrás dela ali, né? No começo, claro, eles estiveram ali, né? Por causa do padre de Castelpetroso, ele foi muito culpado disso, porque ele pregou no púlpito da igreja dele contra a aparição. Então o povo ficou meio assim, né? Mas depois, quando Nossa Senhora viu, se eu não tomar uma medida drástica aqui, esse povo não vai vir para mim, não. Então ela preparou uma boa para o povo, né? Apareceu para uma criança, né? E depois para um herege, um protestante declarado. E tanto a criança quanto o herege, o protestante, que se converteu, né? Voltou a ser católico. Os dois deram um testemunho igual ao das duas pastoras, né? Fabiana e Severina. Alguns traduzem por Serafina, né? Mas o certo é Severina mesmo, né? Fizeram um relato igual das outras duas. Então o povo pensou, opa, peraí, principalmente esse homem aqui, esse homem era um herege, né? Era um protestante, agora ele também viu igualzinho as outras duas e a criança viram, peraí, eu acho que esse padre aí, é ele que está querendo enganar a gente, não quer entrar na porta da salvação e não quer deixar a gente entrar. Vamos lá, vamos procurar a verdade por nós mesmos e não vamos pela cabeça desse padre, não. Aí o povo começou a ir no lugar da aparição, viram que tinha sido verdade. Inclusive muitos até, né, viram Nossa Senhora em Castelpetroso. Isso é uma característica do lugar lá. A aparição começou com as duas, Fabiana e Severina. Depois foi uma criança e o herege protestante que viram. E depois Carlo Acquaderni, né, já chego nele, que é um exemplo maravilhoso, e o seu filho. E depois teve outras pessoas de Castelpetroso que também viram Nossa Senhora, né? Ali Nossa Senhora realmente pegou pesado, porque ela falou, ou eu faço isso, né? Apareço para várias pessoas diferentes, de maneiras diferentes, culturas diferentes, né? Idades diferentes, e todos dizendo a mesma coisa. Se não fizer isso, esse povo aqui não vai acreditar, não. Então ela pegou pesado mesmo em Castelpetroso, né? E ela venceu. Aí, né, entra na história Carlo Acquaderni e seu filho Augusto Acquaderni. O Carlo, depois que eu já tinha feito o filme, eu consegui uma informação. Eu fiquei curioso, quem é esse homem? Porque todo mundo que ama muito Nossa Senhora, eu fico apaixonado, né? Aí eu falei, quem é esse homem que fazia uma revista chamada O Servo de Maria? E o Servo de Maria. Não era padre, não era bispo. Quem é esse homem? Aí eu fui pesquisar. Aí pesquisa daqui, pesquisa dali.
pesquisei num sites lá da Itália. Nossa, sofri tanto para traduzir aquilo, meu Deus do céu. Mas aí consegui chegar lá na árvore genealógica da família Quaderni. Então, eu vi lá, né, a página da neta, bisneta dele. Aí fui puxando. A neta, a mãe, a avó, a filha. Cheguei no Carlo Quaderni. Ele era conde de Bolonha. Ó, uma pessoa rica, né? Poderosa, influente, né? Rica. Tinha tudo para viver assim. Ah, eu tenho tudo, eu sou conde, eu sou rico. Por que eu preciso de Nossa Senhora? Não quero Nossa Senhora para nada. Nossa Senhora não vale nada para mim. Não era assim. Mesmo sendo rico, amava muito Nossa Senhora. Nossa Senhora era tudo para ele, né? Nesse ponto, ele é um exemplo para muita gente. E é uma prova também daquilo que eu falava aqui na oração do começo. O dinheiro não pode satisfazer nosso coração. Quanto mais a gente tem dinheiro, mais a gente quer. E quanto mais a gente quer, mais inquieta e insatisfeita fica a nossa alma. Só Nossa Senhora pode dar a paz, o amor e a felicidade que o nosso coração tem fome e tem sede. Se não fosse assim, por que os astros de Hollywood iriam lá em Medjugorje se ajoelhar num monte pobre, cheio de pedra e espinho, deserto, como é aquele das aparições lá, para implorar a paz a Gospa, a Nossa Senhora de Medjugorje que está aqui, né? Nossa linda Gospa, que veio direto de Medjugorje para esse santuário, né? Para que eles iriam subir lá no alto daquele monte para pedir para ela a paz? Se eles são astros de Hollywood, tem milhões, as mansões deles valem milhões, né? Eles têm as mulheres de Hollywood, as mulheres mais lindas do mundo. Para que eles têm fama? Aonde eles vão, cada passo é um flash. Para que eles vão lá naquele lugar pobre, naquele monte pobre de Medjugorje, implorar a paz para Nossa Senhora? A paz que eles não têm. Porque o dinheiro, a fama, o mundo, as mulheres não podem dar a paz. Só Nossa Senhora pode. E o Carlo Quaderni, embora fosse muito rico, sabia muito bem disso. E era por isso que ele não se iludia com a sua riqueza. Ele tinha a sua verdadeira riqueza posta em Nossa Senhora. Aí vejam, ele tinha a revista O Servo de Maria, que falava de Nossa Senhora, uma revista católica, que era muito conhecida na Itália naquela época. Eu pensava que era uma revistinha que só andava ali por Bolonha. Não, era uma revista que andava na Itália inteira, era divulgada na Itália inteira, todo mundo lia na época, né? E até fora da Itália, até na Polônia. E Carlo Quaderni era muito famoso por isso. Aí vejam só o que a providência divina faz. Permite que o filho dele, Augusto, de 12 anos, contraia a tuberculose óssea. A mesma doença que matou Santa Bernadette. Era como um câncer nos ossos que ia corroendo e apodrecendo os ossos com a pessoa viva ainda. Você já teve dor de dente? Já, é horrível, não é mesmo? Pois é, imagine aquela dor só que nos ossos do corpo todo. Aquela tuberculose corroendo os seus ossos dentro da sua carne. Você pode imaginar essa dor? Pois é, o menino tinha. Carlo Quaderni ouviu falar da aparição de Castel Petroso. Só que, claro, ouviu falar mal, né? Que os padres estavam falando que era mentira, que aquilo tudo era ilusão. Falavam que era um raio de sol, né, que batia lá na rocha, na pedra, né, e dava a impressão de ser Nossa Senhora. A mesma coisa que falaram de Santa Bernadette, né? Até tinha padre aqui no Brasil, parapsicólogo, que o diabo tenha, que falava isso, né? Que Santa Bernadette não viu Nossa Senhora. Ela viu um raio de luz numa pedra que dava o formato de uma mulher e achou que era Nossa Senhora. Que Lourdes, portanto, era mentira. Era tudo mentira, aquele santuário é mentira, aqueles milagres que vocês já conhecem dos filmes de Lourdes que eu fiz, é tudo mentira também, é tudo ilusão, é tudo alucinação. E quanta gente aquele padre arrastou atrás dele.
para a negação, né, das aparições de Nossa Senhora e para a apostasia. Eu mesmo conheci um monte de gente que falava para mim, né? Não, eu acredito no padre parapsicólogo fulano de tal. Vidente de Nossa Senhora é tudo gente doente da cabeça, que tem poder na mente, que fica tendo alucinação, imaginando que vê Nossa Senhora, fazendo imagem de Nossa Senhora chorar. Eu não acredito nisso. Eu cansei de ouvir isso, né? Isso daí são as novas doutrinas teológicas que Nossa Senhora falou na mensagem que eu pus no filme, que ela me deu, que diminuem, né, os dogmas, as prerrogativas de Nossa Senhora, né, que diminuem o valor da devoção a ela, negam as aparições, as lacrimações e lançam os devotos de Nossa Senhora, as pessoas que acreditam nisso, no ridículo, né? Isso aí é o rio de águas que o dragão vomita contra Nossa Senhora, nesses tempos agora, para destruí-la. Destruir suas aparições, destruir a devoção, a fé nela. Muito bem, Carlo Aquaderni ouviu falar mal de Castelpetroso. Só que ele pensou assim, mas e se fosse verdade? E se Nossa Senhora realmente apareceu lá com seu filho morto? Quem sabe, né, ela possa até curar o meu filho. Eu creio e eu vou. Foi com o filho. E não faltou gente que avisou para ele, olha, você tem uma revista católica, ele ouviu muito isso, você tem uma revista católica, se os padres souberem que você foi lá nesse lugar, eles vão ficar contra você e vai ser o fim da sua revista católica e o servo de Maria. Não vá. Ele falou, vou sim. Se Nossa Senhora está lá, aparece lá, lá que é o meu lugar, lá que eu tenho que estar com ela, lá que eu tenho que ir. Contra tudo e contra todos, não me interessa, eu vou. E vou levar meu filho, que eu tenho certeza que ele vai voltar curado. Levou. Foi uma viagem dificílima. O filho dele quase morreu, né? Porque imagina, não tinha avião, não tinha nem ônibus como nós temos hoje em dia. Era aquelas carruagens com aquelas rodas de madeira que socava a pessoa dentro. Imagina aquele menino com aquela dor nos ossos, né? Sacolejando, trepidando o caminho inteiro. Nossa Senhora, o menino quase morreu. E era longe, né? Imagine fazer uma viagem a passo de cavalo, né? Levou semanas para chegar lá. Quando eles chegaram lá, tinha todo aquele monte para subir, porque não tinha estrada que nem tem lá agora no santuário, né? Eles foram escalando aquelas pedras, aquele menino sentindo aquela dor horrível, quase morrendo, chegaram lá no lugar. Aí tá, já tinha brotado a fonte de Nossa Senhora. 2 meses depois a fonte apareceu lá sozinha, né? Aí o Carlo Aquaderni foi com o filho lá na fonte, com muita fé, ele rezou pedindo a Nossa Senhora, né? E se fosse da vontade dela, que ela curasse o filho dele. E como gratidão, ele iria divulgar aquela aparição dela na revista dele, né? Para toda a Itália, enquanto ele vivesse, né? E ele ia construir, ele ia trabalhar para construir pelo menos uma capela, uma chiesetta, né? Uma igrejinha que fosse para ela ali em Castelpetroso. Ah, mas Nossa Senhora, ouvindo esse tipo de promessa, esse tipo de pedido de oração, mas ela não demorou. Curou o menino ali mesmo, né? Naquela fonte. A senhora pensou, o quê? Esse filho meu, né? Esse apóstolo meu, prometendo que se eu curar o filho dele, ele vai divulgar essa minha aparição para a Itália inteira, para o mundo inteiro, e vai trazer todos os meus filhos para mim, mas é para já que eu estou curando. Curou na hora. O menino já saiu ali da fonte curado. Isso nos ensina uma coisa muito importante. Por que certas orações são atendidas por Nossa Senhora e outras não? Tem pessoas que querem a saúde para gozar, né, os prazeres do mundo. Tem gente que quer a cura para usar a sua saúde, a sua vida, para servir Nossa Senhora. Não lembram da Jean? Jean estava, nossa querida Jean, beijo no coração, viu, meu anjo? Estava morrendo no hospital, né, com uma embolia. E o que ela rezou quando ela estava lá? Senhor,
né? Se é chegada a minha hora, tudo bem, eu vou. Mas se o Senhor quiser me deixar mais tempo aqui na terra e me curar, eu prometo, Senhor, que aonde eu for, eu vou levar o teu nome, eu vou falar da tua bondade para comigo, eu vou levar a tua palavra para todos os meus irmãos. Eu ainda não fiz nada pela salvação dos meus irmãos. Então, se o Senhor quiser me deixar aqui na terra mais algum tempo, eu te prometo, Senhor, que todo o tempo que eu ficar aqui, eu vou dedicar a levar a tua palavra aos meus irmãos, né? Para que eles sejam salvos. Ah, Jesus ouviu essa oração, mas curou ela na hora. Vocês lembram dela dando testemunha aqui? Os médicos chegaram, deram os exames para ela e falaram: Jean, alguém lá em cima gosta muito de você, se importa com você. A embolia que já estava chegando no seu coração foi desfeita sozinha e não foram os remédios que nós te demos. Porque tudo que a gente podia fazer já tinha feito, não adiantou. Alguém lá em cima se importa muito com você. E por que Jesus curou? Porque ela falou: Senhor, eu quero viver para levar a tua palavra aos meus irmãos, para te tornar conhecido e amado. A essa oração, Jesus não resiste, né? E ela tem cumprido. Muito bem, né? E o que o Carlo Aquaderni prometeu para Nossa Senhora foi justamente isso. Se a senhora curar o meu filho, deixar o meu filho comigo mais algum tempo aqui na terra, eu e ele vamos divulgar a vossa aparição para todos conhecerem, todos, né? Consolarem o coração da senhora pelas suas dores. Vamos trabalhar para a conversão de todos, a salvação de todos, né? E vamos fazer também uma igreja aqui nesse lugar para a senhora. Nossa Senhora curou na hora, menina. Não resistiu. E o Carlo Aquaderni cumpriu a sua palavra. Ele não só fez uma mega campanha, né, para construir o santuário de Castel Petroso, como também ele colocou dinheiro do próprio bolso dele para a construção. Muito dinheiro. Dava muito dinheiro para ajudar, né? Infelizmente, ele não viu o santuário terminado. Ele morreu em 1914 e o santuário só foi terminado em 1975, né? Ele viu lá do céu. Mas ele lutou muito por aquele santuário ali. Por isso, ele é um herói para mim. Um herói que eu admiro, que eu amo. Um exemplo de amor a Nossa Senhora por vários motivos. Primeiro, ele não se deixou levar pelas negações dos padres, que negavam as aparições de Castel Petroso. Ele ouviu falar mal, mas ele acreditou e foi procurar a verdade por si mesmo e ele encontrou a verdade. Então, ele é um modelo de fé para mim, um exemplo por causa disso. Segundo, falaram para ele: se você for, os padres vão ficar contra você, é o fim da sua revista católica, você vai ser mal visto dentro da igreja, você vai ser até excluído. Não vá. Ele disse: vou sim. Vou sim, se Nossa Senhora está lá, lá que é o meu lugar, lá que eu tenho que ir. Se quiserem cancelar minha revista, se os padres quiserem acabar com a minha revista, que acabem. Se quiserem me perseguir, que persigam. Se quiserem me excluir, que me excluam da igreja. Mas eu vou atrás de Nossa Senhora, porque o que eu faço, a minha revista, é para ela. Não é para os padres, é para ela. E eu vou e acabou. Foi, então ele é para mim um exemplo de amor a Nossa Senhora sobre todas as coisas, né? Um exemplo de ter colocado Nossa Senhora, la Madonna, em primo posto, em primeiro lugar no seu coração. E por amor a ela, ele passou por cima de todo mundo, ele peitou todo mundo, enfrentou todo mundo e foi. Então, um exemplo para mim de verdadeiro filho amoroso que coloca Nossa Senhora em primeiro lugar na vida e não tem medo de ser perseguido, de ser excluído da igreja, não está nem aí com isso. Ele estava atrás dela, saber a vontade dela, agradar ela, ele queria ela. Ela era o foco dele, ela era o amor dele, entenderam? Como eu. Por isso que eu amo, admiro Carlo Aquaderni, estou apaixonado por ele. E vejam,
Lá no céu ele deve ser um grande santo. E eu já estou até rezando, pedindo a intercessão dele. Pois é. Um dia, ou eu faço uma imagem, um quadro dele, eu vou colocar aqui. Porque para mim é um herói, é um exemplo de amor a Nossa Senhora. E vejam, depois que o filho é curado por Nossa Senhora na fonte, os dois vão lá na Gruta das Aparições, né? E olham pela mesma fresta, né? Por onde a Fabiana olhou na primeira aparição e viu Nossa Senhora. Os dois, pai e filho, veem Nossa Senhora, né? Que coisa mais linda. Que coisa mais linda, né? Pai e filho vendo juntos Nossa Senhora e Jesus morto. E ali, os corações dos dois ali, né? Se abrasam de um amor tão grande por Nossa Senhora. Eles saem dali, começam a trabalhar para fazer aquele santuário. E no dia que a primeira capelinha provisória foi inaugurada, os dois estavam lá em Castel Petroso. E o que é que Nossa Senhora faz? Aparece papai e filho de novo, como assim, dando um prêmio, né? Por tudo que eles estavam fazendo por ela. Porque olha, tanto o pai como o filho também. Vocês pensaram, não, que um menino pensou assim, Nossa Senhora me curou, né? Agora eu estou bem em saúde, não tenho mais tuberculose, então agora eu vou curtir a vida, eu vou gozar a vida, eu vou gozar as coisas mundanas. Adeus, Nossa Senhora, né? Não, o filho também com o pai se dedicou a trabalhar pela construção do Santuário de Castel Petroso e para divulgar aquela aparição para o mundo inteiro. Então o menino também seguiu o exemplo do pai. Os dois amaram muito Nossa Senhora. Falei assim, mas olha só, realmente, né? Pai e filho juntos trabalhando por Nossa Senhora, erguendo aquele enorme, aquele baita santuário. Parece que eu já vi esse filme em algum lugar. Pois é. Parece duas outras pessoas que eu também conheço. Pois é. Aí vocês veem, né, a força, né, que um pai e um filho juntos, né, podem ter para lutar por Nossa Senhora, né? Me lembra até daquele desenho que eu gostava muito quando eu era criança, né? Super Gêmeos, ativar, né? Que era 2 gêmeos lá. Dá vontade até de falar, pai e filho, ativar, né? Pai e filho têm poder. Construindo aquele santuário juntos para Nossa Senhora. Coisa linda, né? E vocês veem, aquele bispo, né? Não acreditava, foi lá falar com o Papa. Nossa Senhora preparou uma armadilha para ele, né? Foi falar, caiu na besteira de falar com o Papa Leão XIII, que gostava muito de Pelevazan, de Poumã, né? Que acreditava em aparições. Ele mesmo teve aparições, né? De Nossa Senhora, de São Miguel, né? Aquela visão de São Miguel lá que ele teve, né? Do demônio, né? Ganhando 100 anos, né? O prazo de 100 anos para destruir o mundo, a fé, tudo, a humanidade. E daí, né? São Miguel sendo, como se diz, sendo enviado por Deus, né? Para lutar contra o demônio. E daí ele vai e escreve aquela oração, né? Tanto do exorcismo grandão quanto do exorcismo pequeno, a oração de São Miguel, né? São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate. Pois é, foi esse Papa que teve essa visão. E esse bispo de Castel Petroso cai na bobeira de falar com ele sobre Castel Petroso, as aparições. A santidade, dizem que lá na minha região, na minha diocese, Nossa Senhora está aparecendo numa gruta com Jesus morto e dolorosa e não sei o que tem. O senhor gostaria que essa aparição fosse confirmada por algum sinal? Aí o Papa falou para ele, mas a aparição dela já não é o sinal para você? Não é o sinal? Aí ele, né? E aí ele falou, você vai voltar, você vai lá e depois você não vai mandar ninguém não, você não vai pela conversa dos seus padres não, você vai lá no lugar e depois você vai fazer o relatório de novo para mim. Ele foi, caiu na armadilha de Nossa Senhora. Nossa Senhora falou, é agora que eu venço esse homem de coração, nem é de pedra, é de aço.
é agora que eu derroto essa criinha ruim. Foi lá na gruta, mas Nossa Senhora apareceu para ele, não foi uma vez não, que uma vez só não convenceu. Foi 3 vezes no mesmo dia que ela apareceu. Vocês veem como era duro aquele homem, hein? Mas por fim, acabou com ele, né? Aí ele falou, não, agora não tem mais jeito. Agora fui eu que vi, agora estou ferrado. Agora eu vou ter que acreditar, vou ter que me converter, vou ter que rezar, vou ter que fazer santuário aqui. Estou ferrado. Dancei, né? Nossa Senhora venceu mesmo, né? Só que vocês vejam a que ponto chega a dureza do coração do ser humano, né? Precisou Nossa Senhora aparecer 3 vezes para aquela cria ruim, para ele, né, abrir o coração para Nossa Senhora e acreditar, né? Isso que me impressiona muito em Castel Petroso, né? Que diferentemente de Poumã, aonde assim as pessoas acreditaram na hora na aparição de Nossa Senhora para as 4 crianças, sem ver sinal, sem ver fonte, milagre com água de fonte, nada. Eles já acreditaram, né? E seguiram rezando 3 horas por dia, todo dia até hoje, e na obediência a Nossa Senhora. Em Castel Petroso não foi assim, não. Em Castel Petroso foi muito difícil, os corações eram muito duros, né? Só começou a melhorar um pouquinho depois que Nossa Senhora apareceu para o protestante e para o Carlo Aquaderni e o seu filho. Aí eles melhoraram. Mas no começo, nossa, aquelas 2 primeiras que viram, a Fabiana e a outra, sofreram muito. Nossa, depois que o filme já estava pronto, eu achei, né, uma testemunhança, né, um testemunho da neta da vidente Fabiana, que está com 80 anos, mora em Castel Petroso até hoje, é viva, né? E ela falou que a avó dela, a Fabiana, morreu em 1932, se não me falha a memória. E perguntaram para ela, né? Que coisa a senhora recorda, que ricordo, né? Della tua nona, né? Quais são as recordações que a senhora tem da sua avó? Ela falou, la mia nonna era molto brava. Nona, em italiano, é avó, né? Molto, muito. E brava não é a mesma coisa que em português, brava, de nervosa, não, brava é corajosa, forte, valorosa, forte de caráter, entendeu? Caráter forte. Ela falou, minha avó era muito brava, muito corajosa, muito valorosa. Mesmo com 90 anos, eu me lembro dela. Ela queria vir aqui, né, no lugar da aparição, tinha só uma capela ainda, o santuário ainda estava construindo, e a família, né, por causa da idade dela, das condições de saúde dela, não queria trazer. Então ela falava assim, né, chiamate le carabinieri, né, carabinieri é a polícia, né, são os policiais lá na Itália. Chiamate le carabinieri, chame os policiais para que eles me levem para minha Madonna, para minha Nossa Senhora. Eu quero ir lá, eu não posso viver sem estar com ela lá no lugar que ela me apareceu. E com 90 anos mesmo, carregada, ela ia no lugar da aparição e morreu falando que Nossa Senhora apareceu para ela com Jesus morto, com as 7 espadas no peito que faziam ela sangrar. Então, dá de ver, né, que eram videntes assim muito fortes, né? Pessoas assim de uma fé, de um amor a Nossa Senhora muito fortes. Senão não teriam aguentado tantas humilhações, né? Tantas perseguições e calúnias que o padre de Castel Petroso lançou contra elas na igreja, porque ele chamou elas de mentirosas, né? De desonestas, de salafrárias, né? De vigaristas que estavam enganando o povo, de loucas, né? Que estavam tendo alucinações, tudo aquilo. E elas suportaram tudo com muita força. Parece até uma outra pessoa que eu conheço, que há 28 anos também passou pela mesma coisa. Parece uma pessoa que eu conheço. Pois é.
E elas aguentaram tudo, tudo. Então, dá de ver que eram duas pessoas muito boas, muito maravilhosas, que amavam muito Nossa Senhora, tinham muita fé, tinham uma força interior muito, muito grande, né? E eu admiro elas assim, muito por isso também. Eu quero até no futuro fazer também eu quero fazer a cena da aparição de Castel Petroso. Nossa Senhora assim com Jesus morto, as duas videntes com as ovelhinhas. Quero fazer aqui que nem eu fiz com a de Fátima e a de Lourdes lá no Gramado. Eu quero fazer. Porque elas merecem, é muito lindo, né? Elas são muito lindas. Eu admiro elas são muito lindas. Elas merecem. E vejam, todo aquele coração duro daquele povo, né, contra elas, e elas aguentaram firmes, né, até que Nossa Senhora se dignou, né, libertar elas daquele sofrimento, aparecendo para outras pessoas e que confirmaram exatamente o que elas tinham visto. Aí não teve mais como negar, né? Então elas também são modelos de amor a Nossa Senhora para nós, porque muitos dizem, eu amo Nossa Senhora, mas só enquanto não tem perseguição, não é perseguido dentro de casa, não é perseguido dentro da igreja, não é perseguido pela vizinhança. A hora que começa a perseguição na igreja, na vizinhança, na sua cidade e principalmente dentro de casa, porque você acredita nas aparições de Nossa Senhora, porque você obedece às mensagens, aí muitos, né, o amor de muitos, né, por Nossa Senhora, né, esfarinha mais do que paçoca depois de uma semana fora da geladeira, minha filha, né? Aí a gente via que aquele amor era amor de paçoca, né? Era feito de paçoca. Eu gosto de falar, tem gente que tem fé de paçoca, né? Basta que venha um sofrimento, um probleminha, e esfarela tudo que nem paçoca, né? Então, elas são exemplo para nós de verdadeiro amor a Nossa Senhora. O amor que é verdadeiro, pode vir as perseguições, podem vir as contrariedades, tanto dentro quanto fora de casa, né? Quem ama Nossa Senhora de verdade, aguenta. Vocês imaginem que a Fabiana não era casada, não. Mas a outra, a Severina, era. E isso aí eu descobri depois que o filme já estava fechado, pronto. Falei, deixa, num próximo eu coloco esse dado, né? Mas a Severina era casada. E quando ela chegou na casa dela dizendo que ela tinha visto Nossa Senhora com Jesus morto, começou o inferno. Porque o marido dela achou que ela estava completamente louca. Entendeu? E queria internar ela num hospício lá que tinha na época, lá um lugar horroroso. Então, imagine o quanto essa mulher sofreu. E ela aguentou firme com Nossa Senhora e não vacilou, não. Falou para ele, eu gosto muito de você, mas entre você e Nossa Senhora, eu fico com Nossa Senhora. Então não me faça escolher, porque você já sabe quem vai perder. Tá? Então ela foi muito firme. E imagine ela tendo que aguentar essa barra. Então, uma heroína. As duas heroínas, né? O Carlo Aquaderni. Imagine quanta oposição de bispos e de padres, mesmo depois da aparição, né? Ele não aguentou. Porque, mesmo ele falando, não, eu vi também Nossa Senhora com meu filho. Não faltou padre e bispo que disse assim, você teve uma alucinação, você passou mal, seu filho estava doente, com certeza ele teve uma alucinação e achou que viu Nossa Senhora, você estava muito desesperado, o desespero fez vocês acharem que viram Nossa Senhora com Jesus morto. E a cura do meu filho também, o desaparecimento da dor, dos sintomas, e ele não ter morrido no tempo que os médicos, né, disseram que ia morrer, também é uma alucinação? Não, mas não é bem assim, não sei o quê, o menino deve ter sido curado por uma força da mente dele, da própria mente, não sei o quê. Aquelas conversas de padre, sabe? De padre apóstata. Então, sabe aquele lelelê, né, de padre? Então, imagina quanto que esse homem não deve ter sofrido, né? Ele colocava as coisas de Castel Petroso no jornal dele, lá na revista dele, isso eu li, tá? Aquilo ia para todas as cidades da Itália. Aí os padres pegavam lá nas igrejas, descia o pau. Isso aí só acabou
quando em 1950, não, mas foi mais para frente. Esse negócio todo só acabou realmente em 1972, por aí, quando o Papa Paulo VI decretou Nossa Senhora da Piedade de Castelpetroso, a Dolorata de Castelpetroso, a padroeira de Molise. Aí ela virou a padroeira daquela região da Itália, aí todos os padres calou a boca, né? Porque daí tem que obedecer, né? Então, mas antes disso, o povo não tinha sossego. Quem acreditava não tinha sossego. E imagine quanto aquele homem deve ter sofrido, né? E aguentou tudo. Então, um exemplo de coragem, de fé, de amor a Nossa Senhora, né? E outra coisa também de Castelpetroso que me chamou muita atenção é o fato de que as aparições começaram em 1888, mas não acabaram com a morte das duas primeiras videntes e do Carlo e do seu filho. Elas continuaram até 1950, só que de um modo mais assim discreto, sem tanto clamor público. Mas elas continuaram até 1950. E a igreja aprovou a aparição de Nossa Senhora de Castelpetroso antes delas acabarem. Foi um lugar que Nossa Senhora furou aquela regra da igreja, que foi feita por aquele Papa Bento XIV, de que enquanto uma aparição de Nossa Senhora acontece, não pode aprovar a aparição, porque ainda não acabou, só depois que acaba, que tem que estudar, e estuda 50 anos, 60 anos, 100 anos, 200 anos, aí todo mundo já morreu, já foi para o inferno, aí que diz, Nossa Senhora apareceu, mas daí não adianta nada mais, todo mundo já foi para o inferno. Quem podia se converter já era, não adianta nada. O que adianta aquele papel? Dá vontade de pegar aquele papel, rasgar aquele papel, e dizer, isso aqui na altura do campeonato agora não adianta mais nada, não vale mais nada. Entendeu? Quem fez isso foi esse Papa Bento XIV, né? Só que em Castelpetroso, Nossa Senhora furou essa regra. Ali a aparição continuou e a igreja aprovou a aparição antes dela acabar. E isso prova o quê? Que essa regra era a opinião pessoal daquele Papa Bento XIV, que ele colocou como norma na igreja. Eu acho que tem que ser assim, antes de uma aparição acabar não pode aprovar, e vai ser assim daqui para frente, acabou. E botou a regra na igreja e todo mundo obedeceu. Então dá de ver que é só coisa humana, coisa política, politicagem humana, entendeu? Não é Deus que determinou dessa forma. Porque em Castelpetroso, antes de acabar a aparição foi aprovada pela igreja. E o fato dela ter continuado depois não atrapalhou nada. Então, ou seja, essa historinha dos padres, Nossa Senhora ainda está aparecendo em Medjugorje, então a gente não pode aprovar Medjugorje. Nossa Senhora ainda está aparecendo em Jacareí, está aparecendo em Oliveto Citra, a gente não pode aprovar a aparição, que a aparição não acabou e não sei o que tem. Tudo conversa para boi dormir. Eu nunca caí nessa e nunca cairei, nunca aceitarei também. Isso para o amor, isso é inaceitável, porque quando a gente ama a Nossa Senhora, a gente lê as mensagens dela, a gente vê as graças, as curas que ela faz no lugar que ela aparece, a gente vê as pessoas se convertendo, as pessoas rezando, vê as graças que Nossa Senhora dá no lugar que ela aparece, a gente vê tanta coisa bonita. Para quem ama, entendeu? Basta. Para quem tem amor verdadeiro por Nossa Senhora, basta. Não precisa mais que isso, né? Então quem fica assim exigindo, não, é muito estudo, tem que estudar mais e tem que não sei o que, tem que ver e tem que esperar acabar e depois que acabar tem que estudar 50 anos, 100 anos, que a gente não pode colocar o nome da gente, o nome da igreja numa coisa assim, o nosso prestígio, nosso nome, não sei o que. Isso aí é coisa humana, é coisa de quem não ama, é coisa de quem dá mais valor para o respeito humano, para o que os outros vão pensar, para a opinião pública, para a opinião da sociedade, do que dá mais valor para isso do que para Nossa Senhora, do que para Deus, para a vontade de Deus. Dá mais valor para a opinião dos homens do que para a vontade de Deus, a vontade de Nossa Senhora, aquilo que Nossa Senhora quer. Entendeu? Então, quem faz isso, na minha opinião,
não colocou Nossa Senhora em primeiro lugar no coração. Colocou o mundo. Porque quando a gente coloca Nossa Senhora em primeiro lugar, ela falou, a gente obedece. Ela fez graças, conversões no lugar que ela apareceu. Basta. Pronto. A gente já viu a confirmação das mensagens dela. Então agora, o que a gente tem a fazer? Obedecer para sempre as mensagens dela. E o mundo, que o mundo acha, que o mundo deixa de achar, se aprova, se não aprova, se gosta, se não gosta, que se dane, não interessa, não vale nada, não quero saber. Interessa a verdade, que eu fui, que eu vi, que eu constatei no lugar que Nossa Senhora aparece. Pronto. Então, a aparição de Castel Petroso é um exemplo também nesse sentido, né? Que o povo lá não, fora as primeiras semanas, né? Primeiro mês, depois que Nossa Senhora apareceu para o Carlo, o filho dele e o protestante, pronto, o povo falou, não, que isso? Um herege, um protestante, vai lá no lugar da aparição, vê Nossa Senhora, se converte, né? Se torna católico. Só a Mãe de Deus pode fazer isso. Um menino condenado já à morte pelos médicos, com poucos meses de vida, vai lá, bebe da água que nasceu no lugar que Nossa Senhora apareceu e é curado instantaneamente, já sai dali andando como se nada, né, tivesse acontecido. Só a Mãe de Deus pode fazer uma coisa dessa. Para nós chega, é ela e nós vamos obedecê-la. Então, quem ama é assim, entendeu? Para quem ama não precisa mais do que isso. Então, a aparição de Castel Petroso é um exemplo também nesse sentido, né? Que nós devemos seguir. E terminando essa reflexão, que até já foi longe demais, falei, vou falar só meia hora de Castel Petroso, só meia hora. Eu termino concluindo. Ali ela apareceu, nossa mãezinha do céu apareceu como corredentora da humanidade. Como aquela que oferece ao Pai a vítima agradável pela redenção do mundo. Ali ela apareceu como aquela que com seus sofrimentos ajudou Jesus, colaborou na obra da nossa redenção e ajudou Jesus a nos salvar. É nossa co-salvadora ou salvadora do universo, como a chamava São Gabriel da Virgem Dolorosa. E vejam, por que Nossa Senhora apareceu justamente para relembrar e confirmar este dogma? Porque é justamente este dogma que a igreja até hoje não quis proclamar. Porque se a igreja proclamar o dogma da corredenção de Nossa Senhora, o ecumenismo vai para o beleléu. O ecumenismo que eles tanto querem, a união, né, com o protestantismo, com as outras religiões, com as outras seitas, com as outras igrejas, vai para o beleléu. Aí o plano maçônico, né, do ecumenismo, se desmorona todo por terra. Então é por isso que nenhum papa, depois de Leão XIII, nenhum papa, nem João Paulo II, não quiseram proclamar o dogma da corredentora, da corredenção de Nossa Senhora. Porque se fizer isso, adeus ecumenismo. Os protestantes não vão aceitar que Nossa Senhora também salvou a humanidade com as suas dores. Os das outras religiões também não vão aceitar. Pronto. Adeus o nosso ecumenismo tão sonhado. E tudo que nós fizemos, né, para o ecumenismo vencer dentro da igreja, para a apostasia vencer dentro da igreja, Nossa Senhora acaba com tudo num tapa só. Então, nós não vamos declarar nunca o dogma da corredenção de Nossa Senhora, que, por sinal, também confirma que ela é a medianeira de todas as graças, e inclusive a maior de todas as graças, a redenção copiosa, que Jesus, né, conquistou para nós na cruz, a salvação do mundo, a maior graça de todas, também a humanidade só recebeu por ela. Então, nunca eles vão aprovar isso, nunca.
né? Porque se eles fizerem isso, Nossa Senhora triunfa e o demônio é derrotado, o ecumenismo é derrotado. Então nunca eles vão fazer isso, a apostasia é derrotada, né? Nunca eles vão fazer. E é por isso que Nossa Senhora, em Castel Petroso, sem nada dizer, nem precisou, só com a forma como ela apareceu, né? Ela já confirmou para toda a humanidade: olha, sou a corredentora da humanidade. E unindo os meus sofrimentos ao do meu filho, eu conquistei para a humanidade a graça da redenção, da salvação e todas as graças, inclusive a maior de todas, que é a da redenção do gênero humano, o mundo só teve, só tem por mim. Vejam que coisa maravilhosa. Por isso que essa aparição é tão maravilhosa, e agora eu entendo por que Nossa Senhora queria tanto que eu fizesse o filme dessa aparição, para tirar essa aparição do esquecimento de uns, né, que sabiam, mas esqueceram, deixaram para lá, e também do desconhecimento de outros que nunca ouviram falar dela, como até eu, coitadinho de mim. Se Nossa Senhora não tivesse aparecido para mim aqui, eu nunca ia conhecer Castel Petroso na minha vida. E iria perder a graça de conhecer essa aparição maravilhosa que tanta luz, né, tanta chama de amor lançou, acendeu na minha alma, né? E olhando essa aparição maravilhosa de Nossa Senhora, né, dá para entender também o porquê que ela queria tanto que essa aparição fosse conhecida de todos os seus filhos. Porque, vejam só, imagine uma pessoa que sabe ler e escrever e outra que não sabe. Se uma pessoa der um vidro de veneno para elas, né, e disser, tome, tanto a pessoa que sabe que ali tem veneno, como a que não sabe, se elas tomarem o veneno, as duas vão morrer igual. O que eu quero dizer com isso? Tanto a pessoa que sabe a verdade, mas não a segue, como aquela que não sabe, as duas vão para o inferno da mesma forma. Porque o pecado leva para o inferno igual. As duas erram, tanto a que sabe a verdade e a despreza, como aquela que não sabe. O pecado é o mesmo e leva para o inferno da mesma forma. Elas cometem, tanto a que sabe a verdade como a que não sabe, elas cometem os mesmos erros na vida. Então a ignorância é uma coisa tão ruim, na minha opinião, quanto a pessoa que conhece a verdade, mas não a segue e prefere errar. Então, foi para tirar todo mundo, todos os filhos de Nossa Senhora, todos os meus irmãos, da ignorância espiritual, que eu trabalhei durante toda a minha vida para poder fazer os filmes das aparições dela, da vida dos santos, os rosários, as horas de oração. Porque, para mim, a ignorância, ela é um câncer tão terrível que mata a alma quanto o pecado da pessoa que sabe a verdade, mas prefere errar. E foi para tirar esse câncer das almas dos meus irmãos que eu me dediquei tanto, que eu trabalhei tanto, que eu gravei tanto, que eu fiz esses filmes, rosários, horas de oração, que juntos, né, somam mais de 10 mil horas de gravação. É como se eu tivesse ficado 10 anos da minha vida fechado dentro de um estúdio, sem dormir, sem comer, sem deitar, sem tomar água, gravando, sem parar dia e noite como uma máquina. Foi isso que eu fiz, para tirar esse câncer das almas de vocês, das famílias de vocês, do mundo. Esse filme, como eu falei no começo, eu quebrei o recorde do recorde. Porque o filme de São Gabriel da Virgem Dolorosa, eu fiz em 3 semanas. Eu já quebrei um recorde, porque os outros eu demorava sempre 2 meses. Os mais fáceis eram 1 mês e pouco. Aí o de Lihen eu fiz em 5 dias. Quebrei o recorde de São Gabriel.
E esse de Castel Pedroso, eu quebrei o recorde de Lihen, porque eu fiz em 3 dias apenas. E eu tinha pedido para a Gospa, Nossa Senhora de Medjugorje, na festa dela aqui, né, no dia 25, eu tinha pedido para ela que ela dobrasse em mim a sua chama de amor, o poder da sua chama de amor, para que eu pudesse trabalhar ainda mais para ela, fazer muito mais por ela e me doar muito mais para ela, me sacrificar, me fatigar, me cansar ainda mais por ela do que eu já tinha, trabalhar mais por ela do que eu já tinha trabalhado até agora. Olha, agora que acabou o filme, vejo que fui atendido. Porque em 3 dias apenas, uma pessoa fazer um filme de 1h30, e um detalhe, as outras aparições, Bonatti, Medjugorje, Poman, Lourdes, Fátima, eu já conhecia. Eu sabia o que eu tinha que fazer, né? Sabia o que eu ia colocar no filme, sabia exatamente o que eu tinha que falar ali. Agora, de Castel Pedroso, eu não sabia nada. E tudo que eu descobri teve que ser ainda traduzido do italiano. Então eu tive que estudar muito para poder fazer esse filme, né? E como eu interrompi meu curso de italiano por uns problemas aí que eu tive, eu não conheço muitas coisas que eles falam, principalmente as coisas que eles falam muito rápido, né? Junta assim as palavras, vira uma coisa só, é difícil de entender. Então, deu um trabalho, mas olha, eu consegui. E quando eu estava no último dia, era 00:30, não tinha terminado. E eu já estava desde as 8 da manhã. Eu já estava caindo de cansaço, porque na noite anterior a minha cabeça tinha doído. Da 00:30 até às 6h40, eu levantei, desci já para começar o filme, não descansei nada. Então, todo dia, dor de cabeça, sem conseguir descansar. Se eu repouso meia hora, é muito quando passa a dor de cabeça. Já tem que levantar, porque é pedreiro, é eletricista, é mecânico, é não sei o quê, é postulante. Nossa, é uma loucura, não tem sossego. Muito bem. Semana inteira, mês inteiro, ano inteiro, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Não descanso. Mas claro, oferecendo com muito amor por vocês, pelo meu pai Carlos Tadeu, em primeiro lugar, né? E eu estava muito cansado. Deu 00:30, até o Vini e o Léo foram lá falar comigo lá na sala, era umas 11 e pouco. Aí eles falaram: você não vai subir? Você não vai dormir? Eu falei assim: não, podem ir vocês, eu vou ficar aqui, eu vou ficar até terminar esse filme. Esse filme era para ter saído em junho, fizeram tanto problema aqui no santuário para mim, tanto problema na minha vida, atrapalharam tudo, eu não consegui fazer o filme para junho como Nossa Senhora queria. Mas desse mês eu juro por Deus que não passa. Então, enquanto eu não sair daqui com esse filme pronto, eu não vou dormir nem vou comer também, porque eu não tinha jantado e eu não tinha almoçado. Falei, eu não vou comer, eu não vou dormir, enquanto eu não der esse filme prontinho nas mãos de Nossa Senhora. Juro por Deus. Vão dormir que eu vou ficar aqui. Até nem sei se vocês conseguiram dormir, porque eu fazendo maior barulhão, pondo música em filme, fazendo filme com volume alto, nem sei se conseguiram dormir. Mas eu fiquei lá. Aí quando deu, 3h30 da manhã, o filme acabou. Aí eu pensei, pronto, agora eu vou salvar, vou exportar e vou gravar no DVD. Aí eu vou poder dormir. Quando chegou no último minuto do filme, deu um problema. Eu falei, eu não acredito nisso. Eu vou ter que fazer de novo. Mas tudo bem. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, em desagravo dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, pelos peregrinos desse santuário, pelo meu pai Carlos Tadeu, que vos ofereço mais esse sacrifício, mais 1 hora sem dormir. Comecei a fazer o filme lá, a salvar, a exportar o filme lá de novo. Aí depois de 2 horas, 1 hora, finalmente o filme gravou. Aí quando terminou, falei, aleluia, eu terminei. Agora eu posso descansar. Deitei na cama, dali a meia hora, mais dor de cabeça. Nossa Senhora chegou.
Pensou que vai descansar, neném? Vai não. Tem pecadores hoje que se você não oferecer dor de cabeça, vão para o inferno e mamãe tem que salvar. Então você vai sofrer, né? Servo meu não pode descansar. Tem um mundo, tem 5 bilhões de pessoas que nem sabem que eu existo, que o meu filho existe. Estão no pecado, estão nas trevas, estão no paganismo, no ateísmo, estão longe de mim. Se você não sofrer, não vão se salvar. Então, toma a dor de cabeça da mamãe. E fiquei com aquela dor até às 7h30, quando finalmente eu levantei. E aí eu fui gravar esses filmes que eu só terminei ontem à noite. Por isso que eu não fiz cenáculo ontem à tarde, porque eu estava fazendo eles, né? Ai, terminou. Mas que sensação maravilhosa. Eu sinto que, assim, cumpri meu dever. Sinto que fiz Nossa Senhora sorrir. Sinto que fechei, né, pelo menos uma ferida daquelas que Jesus tinha no corpo dele quando apareceu em Castel Petroso, né? E eles viram. Senti que pelo menos uma espadinha de dor do coração de Nossa Senhora, eu acho que eu tirei. Então, a sensação no meu coração é maravilhosa. Foi muito sacrificado porque, olha, minha mãe não sei se está viva ou morta. Não sei se morreu essa semana e até nem foi enterrada. Porque eu fiquei fazendo esse filme nem com ela, nem por telefone eu não falei, não sei se está viva ou morta. Depois, se alguém souber se está viva, me dá a notícia, tá? Meu pai espiritual, meu pai Carlos Tadeu, também não sei se está vivo ou morto. Porque desde que eu comecei a fazer a estudar a história, traduzir do italiano, montar o script, o roteiro do filme, até começar a fazer, né? Eu levei essas 2 semanas aí, uma semana só de estudo e tradução e outra semana montar o roteiro e a outra semana só fazer o filme mesmo, né? Desde então, eu não sei, né, se ele está vivo ou se está morto também. Então, eu tive que me sacrificar também isso, né? Sacrificar, conversar com meu pai, que eu gosto tanto, que eu amo tanto, né? Até esses dias o André Paiola, né, falou assim: nossa, eu tô com tanta saudade de você, faz dias que a gente não se fala. Falei, meu filho, eu não falo nem com meu pai. Você acha, eu não estou tendo tempo nem de comer. Por isso que eu sumi, não estou tendo tempo nem de comer. Por isso que eu não consegui conversar com você. Mas pode ter certeza, né? Esse sacrifício lá no céu, né, vai se transformar, esses méritos vão se transformar em muitas graças, né, para você, para o meu pai, para minha mãe, para todo mundo com quem eu não pude, né, estar, falar esses dias. Eu tenho certeza. Então, no meu coração fica assim uma alegria muito grande por sentir isto, que consolei o coração de Nossa Senhora, pelo menos um pouquinho. E eu não sei vocês, mas o filme todo é muito lindo. Mas quando a gente vê, principalmente aqueles homens, né, aqueles italianos, entrando de joelhos, caminhando 400 quilômetros, e olha, gente, lá é frio, viu? Aquela peregrinação ali, eles fazem muito assim em março, na festa de Nossa Senhora. Em março, lá na Itália, assim, ainda é o fim do inverno. E o inverno de lá não é que nem o nosso inverno aqui, que faz sol, que está calor assim. 0 graus, 2 graus, 5 graus. Aqui, semana passada, fez 5 graus de madrugada vários dias. Até os animais aqui estavam desesperados, sofrendo com o frio. Era um frio tão grande que, olha, a gente não aguentava, nem com o aquecedor ligado a gente sentia frio, né? O aquecedor estava no máximo e o Vinícius estava coberto com um monte de cobertor, sentindo frio. Olha, vocês podem imaginar o frio, né? Então, lá o frio deles é pior que aqui, né? E eles fazem aquela caminhada, centenas de quilômetros. E por que eles entram de joelhos naquela basílica? Me perguntaram. Aquilo ali é um ato de penitência,
né, que eles fazem para Nossa Senhora. É um ato de humildade, humilhação, se reconhecendo pecadores diante de Nossa Senhora, que por isso vão de joelhos suplicar, implorar, né, a misericórdia dela. E terceiro, é um ato de fé, de amor e de respeito que eles têm com Nossa Senhora e com aquele lugar que eles consideram sagrado, sacratíssimo. Então, é um exemplo assim maravilhoso o deles assim. Fiquei apaixonado, encantado, né? Mais fervoroso ali até do que em Siracusa, do que em Catânia, lá em São Gabriel da Virgem Dolorosa, né? Isola del Gran Sasso, aquele santuário. Ali parece que até tem um respeito, um amor ainda maior. E uma coisa interessante, que também é uma lição. Esse ato de amor por Nossa Senhora passa de pai para filho. Vocês viram ali na filmagem que vão muitos jovens. Os velhos eram os pais e os mais novos eram os filhos, que vão junto com os pais. Porque os pais criaram eles desde pequenininhos a amarem assim Nossa Senhora. Então, ou seja, lá eles passam o legado católico, a herança católica. Eles passam, eles conseguem transmitir para os filhos, né, o amor a Nossa Senhora, a fé em Nossa Senhora, o carinho por ela. E aqui no Brasil, o que os pais passam para os filhos? Só coisas ruins. Eu vi, não faz muito tempo, um pai falando assim para o filho assim, ó, se lá na escola um colega seu rir de você ou falar não sei o que para você, você pega ele pelo cabelo, você joga no chão e aí você dá, entendeu? Falou uma outra palavra que eu não posso falar aqui porque tem crianças, mas você dá, sabe? Você dá uma bordoada nele. É isso que ensina para os filhos. Entendeu? Vi pai falando até para filho assim, uma vez eu estava esperando o Marcos de Paula no lugar, e aí eu estava sentado na frente da igreja. E aí passou um pai com um menino, e o menino olhou para a igreja, e, né, é normal a criança olha para a igreja e pergunta para o pai, pai, o que é isso aqui? Aí ele puxou assim o braço do filho e falou assim, isso aí é uma merda, isso aí é uma merda. Falou que a igreja de Nossa Senhora era uma merda aqui em Jacareí. Isso aí é uma merda, isso aí é uma merda, não liga para isso aí não. Olha o que passa para os filhos. Passa o ateísmo, passa o desprezo pelas coisas de Deus, pelas coisas de Nossa Senhora, por tudo que é católico. Por isso que o Brasil está nessa decadência moral e espiritual. Como Nossa Senhora fala, a juventude já está totalmente perdida na lama do pecado e dos vícios da violência. As famílias estão totalmente destruídas. Totalmente. E é por isso que o Brasil também, moralmente, espiritualmente, está realmente agonizando para morrer. E é por isso que Nossa Senhora, eu sinto, acho que é por isso que ela quis tanto que eu fizesse o filme dessa aparição de Castel Petroso. Para ensinar tudo isso. Para resgatar, né, renovar a fé de todos. E para mostrar, ensinar para todos que ela é a corredentora da humanidade. E a medianeira de todas as graças, portanto. E se quisermos a paz para nós, a paz para as nossas famílias, a paz para o Brasil, a paz para o mundo, é a ela que nós temos que recorrer. É nela que nós temos que procurar essa paz. Porque só ela é a rainha, é a mensageira da paz. Só ela pode nos dar essa paz. E nós nunca teremos paz enquanto não voltarmos a ela, a nossa rainha da paz. Muito bem. Agora que vocês já conhecem Castel Petroso, vocês sabem que Nossa Senhora
com os sofrimentos dela, com as dores dela, unidas ao do seu filho Jesus, abriram as portas do céu para você, para sua família, para mim também. Essas portas que os nossos primeiros pais e nós, no pecado deles, fechamos para sempre. E ela, com seu sim, com seus sofrimentos junto com Jesus, abriu para nós essas portas que estavam fechadas. Vejam, Eva, com uma desobediência a Deus, abriu para nós o inferno. Maria, com um ato de obediência e amor a Deus, abriu para nós o céu. E Santo Afonso diz para nós, né, no seu livro Glórias de Maria, que Nossa Senhora amava muito ao seu filho Jesus, amava-o como a filho e como seu Deus também. Mas ela amava tanto a humanidade, ela amava tanto a nós, os homens, que veja bem, se os soldados não crucificassem o seu filho, ela mesma o pregaria na cruz para nos salvar. Tamanho era o desejo que ela tinha da nossa redenção e da nossa salvação. Para que uma mãe tivesse no seu coração a disposição de matar o seu próprio filho para salvar não pessoas amigas, amigos, né, pessoas boas, pecadores, inimigos dela e de seu filho, como nós. Calcule o amor que essa mãe sentia no seu coração por nós. E lá em Trefontane, em Roma, onde ela apareceu para um protestante, Bruno Cornacchiola, apareceu na gruta de Trefontane. Primeiro os meninos dele estavam jogando bola e ele estava escrevendo um sermão contra Nossa Senhora que ele iria ler na sua igreja protestante no domingo. Os meninos dele estavam jogando bola, a bola caiu dentro da gruta, eles foram buscar a bola, as crianças sumiram. Ele deu a foto das crianças, foi atrás das crianças, achou as crianças assim, entendeu? Encantadas, falando, Bela Madonna, Bela Madonna, Bela Madonna. Ou seja, em português, Bela Nossa Senhora, Bela Nossa Senhora. Mas ele não via nada. Então ele começou a ficar preocupado e de repente ele rezou. E aí ele viu duas mãos que vieram assim, e aquelas duas mãos arrancaram dos olhos dele uma coisa, ele sentiu uma dor muito grande na hora, e nisso seus olhos se abriram. E então ele viu Nossa Senhora, que disse para ele, sou a Senhora da Revelação, basta de me perseguir, entra agora no verdadeiro rebanho do meu filho. Ele caiu de joelhos, se converteu, se tornou católico. E a mulher dele tinha feito antes, as 9 primeiras sextas-feiras do Sagrado Coração de Jesus, pedindo a conversão do marido. Não tinha tido nenhum sinal que ia se converter. Aconteceu. A conversão por uma aparição de Nossa Senhora. Olha para vocês verem como a oração nunca falha quando é pela conversão de alguém, nem que demore, né? E aí Nossa Senhora, dentre as coisas maravilhosas que Nossa Senhora falou para o Bruno, eu vou fazer o filme de Trefontane logo, logo, viu? Espere, vai ser lindo, viu? Que eu amo muito Trefontane. Dentre as coisas maravilhosas que ela falou, que ela disse para ele, né? Fica sabendo, meu filho, que se o meu filho Jesus, né? Ainda que o meu filho Jesus não quisesse se deixar pregar na cruz para salvar a humanidade, eu mesma teria mandado aos soldados que me pregassem na cruz para morrer pela salvação de todos vocês. E isso ela disse aqui também. Então imagine o amor do coração dessa mãe e o desejo que ela tinha de ver todos nós, toda a humanidade remida, salva, libertada da escravidão do pecado e de Satanás. É este amor e esta dor que ela revelou em Castel Petroso, aparecendo
como Nossa Senhora da Piedade ou Dolorosa, né? Ali com seu filho morto. Querendo dizer justamente isso. Meus filhos, eu amei tanto a humanidade, eu amei tanto vocês, né? Que eu entreguei o bem mais precioso que uma pessoa pode ter. O seu filho